E aí, galera, vamos dar uma olhada então na implementação aí do K-Means. A gente vai usar um dataset bem interessante aqui, um dataset com dados do IBGE. A gente vai fazer uma análise aí usando dados dos municípios brasileiros, né? Pegando um dataset então real, para a gente fazer uma análise de clusterização. Então, no início aqui a gente vai carregar os módulos, né? O Pandas, Matplotlib, e a gente vai carregar do Scikit-learn Cluster, a gente vai carregar o K-Means, né? Importar o K-Means, que é o que a gente vai utilizar. Então, beleza, vamos executar aqui, vamos carregar, beleza, carregado. E aí a gente tem o dataset. Esse dataset, ele tem bastante informação. Então, ele tem aqui, né, sei lá, o nome da cidade, o estado, capital. Daí ele tem algumas informações interessantes aqui. A população brasileira, a população urbana, a população rural. Eu estou tratando isso por município, tá? Então, a população urbana, rural. O que mais que ele tem aqui? Coisas interessantes aqui. Área plantada, então tem área plantada em hectares. A produção, ele tem a produção, no caso aqui, a produção, né, em termos de produção agrícola. Ele tem o ranking, né, o índice de desenvolvimento humano. Ele tem um índice aqui para nós também do município. Ele tem expectativa de vida, ele tem um índice de educação, aí ele tem a latitude e longitude para posição tal do município. Tem algumas questões, inclusive, geográficas que é de elevação. Ele tem usuários que tem, por exemplo, TV paga, telefones fixos, enfim, a área, né, em quilômetros quadrados do município. Então, ele tem algumas questões aqui, se o município está mais para turismo, tá? A população, aqui a população estimada lá em cima do Brasil. Por exemplo, daí ele tem algumas questões, por exemplo, de índice de como é que o município está em termos de agropecuária, de indústria, de serviço público. Tem uma série de informações interessantes. Aqui há o PIB per capita do município, né? Isso é legal, o PIB per capita do município, as despesas dos municípios, e aí vai. Então, ele tem uma série de informações interessantes, total de bancos no município, né, de agências, hotéis, o número de carros cadastrados, né, que foram registrados naquele município, o número de motos que foram registrados naquele município, tratores que foram registrados naquele município, enfim, ele tem uma série de coisas, inclusive o número de lojas McDonald's que tem no município, se tem Uber ou não, enfim. Então, tem uma série de informações interessantes sobre os municípios. O que a gente quer fazer? Esses municípios não estão categorizados, né? Eles não estão classificados de nenhuma forma aqui, no primeiro momento, no meu conjunto de dados. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu algoritmo faça o seguinte, que ele analise todos esses dados e consiga agrupar para mim, criar grupos aqui com municípios com perfis parecidos. Então, né, sei lá, que tenha, por exemplo, que ele coloque no mesmo grupo municípios com PIB per capita parecidos, que tenham um índice de desenvolvimento humano parecido, que tenha, sei lá, um número de carros no município parecido, que tenha mais voltado para, por exemplo, população urbana, população rural, que a gente viu. Então, eu quero criar grupos, até para eu enxergar e verificar quais municípios ele vai colocar em cada grupo. Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma análise desse tipo. Então, para isso, a gente vai usar esse dataset grandão aqui. Então, está aqui o nosso dataset, né? Então, eu vou ler o meu dataset, dar um shape, dar um head nele, então tá lá. Então, eu tenho todas as cidades aqui, 5.500 e poucas cidades brasileiras, aí vem lá população, enfim, todos os dados que a gente falou ali há pouco, tá? Tem mais do que isso, aqui tem 3 pontinhos, né? Que tem muito mais do que isso, tem bastante, a gente vai ver qual é a quantidade de atributos que de fato eu tenho. Então, vamos dar um shape aqui. Então, na verdade, a gente está falando de 5.573 municípios e 81 atributos. Vamos usá-los todos? Não, não. A gente vai fazer um pré-processamento aqui e vamos tirar algumas informações. A gente vai trabalhar com algumas informações específicas, né? Então, por exemplo, no pré-processamento, eu já estou pegando a minha cidades é o meu data frame, né, que eu acabei de ler agora, e estou criando uma cidade 2. E estou levando para lá, de fato, as informações que eu quero trabalhar. Então, eu vou trabalhar com a população total do município, com a população urbana, rural. Aí eu tenho algumas questões de BGE1, BGE1.4, BGE1. Isso aqui é em relação à idade das pessoas, né? Eu tenho idades aqui, então, por exemplo,
IBGE, pessoas, né, com um ano de vida de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 59 e mais de 60. Isso é legal, para eu entender a faixa etária do município. Se, por exemplo, se no município é um município mais jovem, um município mais velho, isso é interessante. A área plantada, a produção agrícola, o índice de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano de renda, longevidade, educação, o PIB per capita do município, a quantidade de carros que o município tem, motos, tratores e a localização. Que depois a gente vai usar isso para nos, digamos assim, para nos posicionarmos no mapa. Então, legal, é isso que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai usar somente esses dados aqui do dataset. Isso aqui é muito comum, inclusive, né? Você pega um conjunto de dados e fala, não preciso de todo mundo. Um outro procedimento bastante comum é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando novas informações a partir das variáveis do dataset. Então, eu tenho informações no dataset, só que eu estou derivando outras informações. Por exemplo, eu estou pegando aqui e criando percentuais. E isso é interessante, porque eu tenho a idade absoluta lá, né? Quantidade de pessoas com idade tal. E o que a gente vai fazer aqui? Eu estou criando aqui, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, percentual de motos. O que eu estou fazendo? Eu tenho lá no meu conjunto de dados a quantidade de motos do município e tenho a população. Então, eu posso criar uma proporção, né, um percentual de pessoas que possuem moto. Você fala, mas para que você está criando isso? É porque é uma informação a mais. Eu não quero trabalhar só com, por exemplo, o número de motos. Porque o número de motos, dependendo da minha população, isso não me diz muita coisa. Agora, quando eu trabalho com proporções, né, em termos percentuais, isso fica mais visível. Então, eu vou fazer isso com tratores, vou fazer isso com carros, né? Depois eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, e vou criar um percentual, uma variável nova, que eu estou chamando aqui de idoso. Então, eu vou pegar todas as pessoas, né, que têm aí mais de que 60 anos, e vou criar um percentual de idoso, um percentual de jovem, as pessoas com menos, né, de 15 anos. Estou criando algumas variáveis novas aqui para trabalhar com percentuais. Beleza, ótimo. Então, vamos executar essa linha também, né? Vamos poder executar essa linha. Legal. Opa, não executei a primeira. Se eu não executar a primeira, não vai rolar, porque eu estou chamando aqui de cidade 2, né? Então, eu não tinha executado a primeira, ele não tinha ainda aquela referência daquele objeto. Perfeito. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir no data frame, que a gente não tem esses atributos, né? Percentual jovem, percentual idoso, percentual caso, tal. Eu vou incluir esses caras no meu dataset. Incluímos, tá? Beleza? E vou eliminar agora as colunas que não precisa mais, porque agora eu não vou querer mais a quantidade de carros, quantidade de motos, quantidade de tratores, não preciso mais da quantidade, porque agora eu já tenho a proporção, eu já tenho o percentual de pessoas que possuem carros, tratores, enfim, motos. Não vou precisar da idade agora da pessoa, da idade lá absoluta. Eu agora já tenho percentual de idoso, jovem, e eu quero trabalhar com isso. Isso é necessário? Não, mas eventualmente isso é interessante para você fazer uma análise e depois fica mais visível o tipo de informação que você está trabalhando. Então, a gente vai calcular aqui, e agora a gente tem esse data frame, né? Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, percentual de motos, então tem município 18%, 17%, 9%, 13%, ou seja, o percentual da população que tem motos, percentual que tem carro, ó. Eu tenho município aqui que o percentual é baixo de carro, tem percentual que é mais alto de carro, né? De idoso, olha que legal isso aqui, olha que interessante. O primeiro município está me dizendo aqui que eu tenho 7% de idosos no município. Esse segundo está me dizendo que é 14%. Pô, já aumentou. Aqui já é 14 de novo, aqui já passa para 7. Então, eu estou com o percentual de pessoas jovens. Tem município aqui com 28% de pessoas jovens. Outros municípios que vão ter menos. Então, isso é legal. Visualmente fica mais interessante do que você... É uma informação mais útil do que você trabalhar com os valores reais, né? Com os valores ali nominais. Perfeito. O que a gente vai fazer? O tradicional verificação se tem valores nulos, porque eu não quero trabalhar com valores nulos. Então, a gente vai checar isso aqui. Notem que eu tenho, né? Então, você olha aqui que a coluna, por exemplo, a população rural, eu tenho 81 municípios aqui, por exemplo, que não tenho, né? Que eu não tenho informação sobre a população rural. Você está falando em 5 mil e pouco? Então, então o que a gente vai fazer? A gente vai adotar, tem alguma aqui que tem 3, 8, então isso não é significativo dentro do universo de 5 mil e
mais de 5.000 linhas. Então, eu vou optar por fazer o quê? Um drop NA. O que significa isso? Eu vou dropar da minha tabela, do meu data frame, ou seja, eu vou eliminar. Então, simplesmente eu vou eliminar. O in place igual a true é para eu fazer isso direto agora no data frame, para eu não precisar criar uma cópia de novo desse data frame. Então, eu vou eliminar essas informações, essas linhas que têm valores missing, né, ou valores do tipo not available. Eliminei. Perfeito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não quero usar, isso é importante, eu tenho informação de longitude e latitude, mas isso não é uma informação útil para eu fazer, por exemplo, agrupamento de municípios, né? Porque daí ele vai pegar e vai olhar para municípios que estão localizados próximos. Não é isso que eu quero analisar perfil social, demográfico do município, por exemplo, população, renda, a faixa etária, a gente está olhando isso. Eu não quero analisar, por exemplo, a localização do município. Então, eu vou tirar, o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou olhar para cá, né, e vou dizer o seguinte, ó, a notação, o iLock, né, todas as linhas, né, partindo aqui da coluna, do início da coluna até a coluna 15, ou seja, porque a minha latitude e longitude, elas são as duas últimas colunas. Então, eu estou indo até a 15, que é aqui, ó, percentual de tratores. Eu vou tirar esse cara fora aí para eu fazer a clusterização. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, né? Olha lá, percentual de tratores. Então, é isso que a gente vai tirar agora. Beleza, é isso que a gente quer nesse momento. Listando as variáveis sem as informações. Nesse momento só estou listando, porque depois lá na frente eu vou usar essa mesma linha aqui, né? Para passar, né? Não o head, mas essa linha aqui, né? Eu vou selecionar somente esses atributos para serem clusterizados. Coisa importante no caminho, tá? Muito importante. Como ele trabalha com uma medida de distância, né? Distância euclidiana, não é legal eu trabalhar com atributos que têm escalas diferentes, né? Se você notar aqui, ó, o índice de desenvolvimento humano é 0,7, 0,6, 0,7. Aí eu olho para a produção aqui, é 1.843. Aqui tem 18.017, 33.000. Poxa, são escalas completamente diferentes. E isso não é legal. Então eu vou trazer todo mundo para a mesma escala. Posso fazer isso na mão ou posso usar diretamente o scikit-learn e disponibiliza aí, né, lá dentro do seu pacote de pré-processamento, uma função chamada min-max-scaler. Esse cara aqui ele vai fazer para mim, vai jogar todo mundo numa mesma escala, normalmente entre 0 e 1, ou menos 1 e 1, enfim. Então a gente vai usar isso e eu vou fazer todo o meu, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, né, um objeto aqui do tipo min-max-scaler, que é o pad, e aí eu vou usar esse objeto aqui, ó, cidades, eu estou criando um novo objeto aqui, cidades pad, né, porque a cidades 2, ela é sem a normalização, que eu vou precisar disso depois, né, porque como eu vou trazer todo mundo na mesma escala, eu vou perder a referência, por exemplo, do valor real desses dados, depois eu preciso utilizá-los. Eu vou fazer isso só para clusterizar. Então eu vou criar um outro data frame, né, e lá dentro dele eu vou fazer o quê? Pad, que é o meu objeto aqui, ó, pad, que é um pad aqui de padronização, a gente chama isso de padronização. E vou dar um fit transform. A função fit transform vai transformar para mim. Então, eu vou usar o fit transform. Quem é que eu vou transformar? Ó, exatamente aquilo que a gente pegou lá em cima. Ó. Cidades 2.eloc, todas as linhas até a coluna 15. Perfeito, eu não vou mudar, né, eu não vou trazer para a mesma escala latitude e longitude. Não faz sentido eu fazer isso. Então, é isso que a gente vai fazer nesse momento. Ó. Tá aqui no comentário, não normalizar os dados de longitude e latitude. Não é isso que a gente quer. Beleza. Normalizei. Padronizei, na verdade. Padronizei os dados. O que a gente quer fazer agora? Bom, nesse momento, até vamos fazer o seguinte aqui para a gente visualizar isso, né? Vamos pegar aqui, cidades 2. Vou chamar isso aqui de pad. Vamos botar um head aqui para a gente visualizar. Olha lá. Então, ficou... Se você olhar agora, o conjunto de dados inteiro, ele está todos os dados aqui eles estão numa escala entre 0 e 1. Ó. Todos. Não há mais aquela diferença gigante entre o IDH é 0,7 e a produção é 1 milhão, não sei o que, 1.000, 33.000. Ó, a minha produção também agora foi normalizada. Né? Ele segue a mesma proporção dentro do dataset, não estou
Eu não estou descaracterizando em nenhum momento o meu conjunto de dados, só que eu trouxe todo mundo para a mesma escala, para que não haja nenhuma influência na hora que eu aplicar a distância euclidiana. Então, foi isso que a gente fez. Então, agora eu vou criar um modelo. Nosso modelo K-means, né? N clusters, ó, o K aqui, esse aqui é o valor do K. Eu estou pedindo para ele fazer isso para mim em 3 grupos diferentes. Mas a criação do modelo a gente vai criar e analisar no próximo vídeo. Vou dar para interromper para não ficar um vídeo muito grande. Até a próxima, então.